de a gente conseguir do inventário e partilha judicial. Inventário e partilha judicial. Poxa vida, não foi. Tentamos. Inventário e partilha judicial. Estou quase abolindo aqui essa missão de escrever no chat. Tento facilitar os senhores, mas tá doendo aqui a coluna. Bom, sobre esse inventário e partilha judicial, algumas questões que está mais para fim até de curiosidade. Eu gosto sempre de falar, porque é a prova de que o legislador teve bom humor. Esse artigo 611. Olha o que o artigo 611 prevê. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? É falecimento. Ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento da parte. Então, ali o que está dizendo é o seguinte: nós temos um prazo para início. Esse prazo para início, 2 meses. Vejam, 2 meses não é igual a 60 dias. Isso é muito comum de cair em prova de concurso, eu fiz essa menção aqui agora. São 2 meses, 2 meses no calendário civil. Fevereiro, por exemplo, não vai bater, se tiver fevereiro, não vai bater 60 dias. Se tiver um mês com 31, outro mês com 30, são 61. Então, não, quando a lei fala 2 meses, são 2 meses, ponto final. Segunda consideração, isso não se confunde com um prazo prescricional, no sentido de que você perde eventualmente o direito ou perde a pretensão de exercer em juízo se não respeitar esses 2 meses. Em geral, nas leis de organizações judiciárias ou leis tributárias do Estado, os senhores certamente já ouviram falar que incide um tributo quando do falecimento, né? O ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. Se tira doação fora, aqui incide a hipótese de incidência do imposto de transmissão causa morte. Então o Estado vai morder uma farpela, inclusive no procedimento que eu vou passar para os senhores já já, o Estado vai morder uma porcentagemzinha daqueles bens que estão sendo inventariados. Agora, se você não propuser em 2 meses, qual é a penalidade? Paga uma multa. Paga multa, salvo engano, a última vez que eu olhei aqui, no estado do Rio de Janeiro, estava 80 pratos, 80 reais, parece, de multa. Algum pichulezinho lá em cima da arrecadação a ser transferida, tá? A penalidade ali é a incidência de uma multa. Muitas vezes os juízes desprezam, não aplicam. Então esse prazo aí de 2 meses, ele não é tão elementar assim, não. Agora, a lei fala que o inventário vai ser concluído em 12 meses, o que evidentemente é um prazo impróprio. Aí o legislador errou a mão, né? O inventário levar 1 ano, também não é 1 ano, são 12 meses. Né? 12 meses é brincadeira. Falar que vai ser concluído em 12 meses é realmente duvidar da nossa inteligência. Mas, naturalmente, é um prazo impróprio. Tá? Bom, sobre a cognição. O que é a cognição, né? Aquela atividade do juiz de analisar alegações e provas. Aqui na cognição nós temos como detalhe a característica que nós temos uma limitação. Uma limitação da cognição. Tanto uma limitação no plano horizontal, como nós falamos, inclusive lá nas ações possessórias, os senhores se lembram? Só se admite discussão de posse, não se admite discussão de propriedade. Em geral, a cognição quanto às alegações, ela é plena, você pode alegar o que você quiser. Só que quando o sistema jurídico quer de modo contrário, ele tem que expressamente afirmar, portanto, que tem a limitação. E aqui tem. Você só pode discutir no inventário e partilha questões sucessórias. Então há uma limitação da cognição, só se admite esse tipo de discussão. O que é muito comum?
começa lá o procedimento, aí vai o inventariante, quem está na administração dos bens, dá início ao procedimento e vai incluir lá, ó, os herdeiros somos eu, fulano, ciclano, verdade? Né? Educação, ciclano, beltrano e eu. Aí no curso do procedimento aparece alguém. Aparece alguém e fala assim, olha, eu tinha união estável extraconjugal com ele. Só levantando a mão e falando, eu tinha o suficiente. Não. Pode aparecer alguém dizendo assim, eu sou filho não reconhecido. Quero partilhar esses bens aí. Veja, a moça ou o moço podem ser realmente ter uma união estável extraconjugal. Ninguém está duvidando disso. O rapaz ou a moça pode realmente ser filho não reconhecido. Só que você não vai discutir isso no inventário. O inventário, olha, o nome ajuda bem, como de costume, né? O nome foi feito para isso. Inventário e partilha. Para inventariar e para partilhar. Ué, mas e esses camaradas tadinhos? Ué, eles têm que correr por fora para, por meio de um outro procedimento, obter um justo título que demonstra que tem que partilhar por ele. É isso. É o que se chama na prática, em geral, de remeter as partes para a via ordinária. Aqui a via do inventário e partilha é uma via especial, com cognição limitada. E eu não posso discutir sobre isso. Põe essa daqui para fora, vá procurar um outro procedimento, para lá no outro procedimento, você conseguir alguma tutela jurisdicional afirmando o seu direito de partilhar. E aí você tendo esse título, você volta para cá, que a gente partilha, se der tempo. Se não der tempo, vai ter que fazer uma discussão posterior. A lógica é essa. Isto na cognição horizontal. Há uma limitação no plano horizontal quanto às alegações possíveis de serem formuladas. E aí a resposta qual que é? Tem limitação, porque só se admite discussão quanto à sucessão patrimonial. Agora, há também uma limitação quanto à cognição no plano vertical, nas provas a serem produzidas. Porque nesse procedimento do inventário e partilha, somente se admite provas documentais. Então não adianta pretender ouvir uma testemunha para dizer que você tem vínculo extraconjugal. Não é que você não possa fazer isso no mundo do direito. Você pode, mas não aqui no inventário e partilha. No inventário e partilha há uma dupla limitação. Portanto, só se admite discussões quanto à sucessão patrimonial e somente se admite provas documentais. Artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Então a limitação no plano vertical está aí. Ok? No curso do procedimento, tem outras remissões no sentido de questões de altas indagações, se remete para a via ordinária, que significa a limitação no plano horizontal. O próximo tópico que eu quero ver com os senhores é sobre a representação. Porque, falando em capacidade das partes, acabamos de verificar aqui que justamente o inventário e partilha se dá em função do término da personalidade jurídica de alguém. E aí quem é que vai... Porque se ele estivesse vivo, ele deteria a capacidade de estar em juízo. Agora, quem tem a capacidade de estar em juízo, ou seja, uma representação em concreto do de cujos, essa representação do espólio se dá pela figura do inventariante. Vou escrever não, notem vocês aí, por favor. Cada vez que eu abaixo aqui é uma tortura a mais que já está se revelando desnecessária essa altura para mim. A representação se dá pelo inventariante ou pelo administrador do inventário e partilha. E aí, olha o 613. Até que o inventariante preste depoimento, preste o compromisso, depoimento nada,
compromisso, vai ficar a representação a cargo do administrador provisório. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio, universalidade de bens, na posse do administrador provisório. E até o 614 vai prever a figura desse administrador provisório. Olha lá. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. O administrador é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, porque ele estava ali na gestão da coisa. O administrador tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e o administrador responde pelo dano, a que por dolo culpa der causa. Então, falha no dever de conservação, por exemplo, isso pode ficar na conta aí do administrador ou depois do inventariante. O inventariante exerce a função de administrar, de responder, de representar o espólio, ativo ou passivamente. Então, o que é o administrador provisório? É o sujeito que fica na administração provisória, como o nome indica. Ou seja, por que provisória? Até que sobrevenha a nomeação do inventariante. Essa nomeação do inventariante é logo no começo do procedimento. Tá? Bom. Legitimidade. Não, antes disso, competência. Aonde que deve ser proposto o procedimento de inventário e partilha. Ó, 1785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Para não falar que a gente ficou só no Código Civil, vejam o que prevê o artigo... errei aqui o número. 48. Esse 48 tem parágrafo único, mas não vai nos interessar aqui não, tá? 48. O foro de domicílio do autor da herança, veja que bateu então. No Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de última vontade, testamento e tudo mais. Ok? Então qual é o juízo competente? O foro do lugar do último domicílio do falecido, do de cujos, do autor da herança, como eu disse, são sinônimos. Agora sim, legitimidade. Falar sobre legitimidade. A legitimidade vem prevista no artigo 615 e seguintes do CPC. 615 vai dizer que vai abrir o inventário e partilha, o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no 611, aqueles 2 meses. Quem é que está na posse e administração do espólio? O administrador provisório, aquele que no plano fático está no domínio dos bens. Esse sujeito pode entrar com o inventário e partilha. Agora, essa legitimação dele é exclusiva? Só ele pode fazer isso? Não. Gente abessa pode fazer. Olha lá o 616. Não, o 615, parágrafo único, trata lá. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Essa certidão de óbito do autor da herança, do falecido, do de cujos, é um documento indispensável, né? O senhor se lembra lá do artigo 320 do CPC? Esse 320 do CPC, os senhores foram apresentados na aula de processo civil 1, procedimento comum. 319 trata dos requisitos da petição inicial. Olha o que o 320 diz. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui no inventário e partilha não é propriamente uma petição inicial não, tá, meus amigos? Não tem todos aqueles requisitos do artigo 319. Vejam que o 615 fala em requerimento.
requerimento, porque é algo mais simples. É o requerimento para a abertura do inventário, vai juntar lá a certidão de óbito e o próximo passo vai se nomear o inventariante. Nós veremos que esse procedimento ele é totalmente diferente do procedimento comum, porque ele não começa com a petição inicial, não termina com uma sentença. Como é que é totalmente diferente? Temos um requerimento que faz às vezes ali de uma petição inicial e temos o formal de partilha que faz às vezes ali de uma decisão judicial. Então o requerimento deve vir com a certidão de óbito. E quem mais, além do administrador provisório, quem mais, além daquele que esteja na posse direta dos bens, pode também pedir o início do inventário e partilha? O cônjuge ou companheiro supérstite. Supérstite significa sobrevivente, quem não faleceu. Então, cônjuge, companheiro, o herdeiro, qualquer herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, porque os senhores verão que nesse procedimento os credores podem receber aquilo que os credores titularizavam em face do autor da herança. Então eles podem pedir o início do procedimento, olha lá, MP, Fazenda Pública e tudo mais. Então essas são as considerações sobre a legitimidade ativa. Próximo tópico que nós temos que ver é o inventariante. Como eu disse, começa o procedimento para que se nomeie um inventariante. Que o inventariante tem a função de representar ativa e passivamente o espólio, administrar os bens do espólio, conservar para manutenção do valor os bens do espólio. E o inventariante, ele é a próxima seção, o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Veja aí. Aqui nós temos uma ordem preferencial, tá? Para requerer a abertura do inventário, qualquer deles. São concorrentemente legitimados. Ali não, aqui tem uma preferência. Então, o de cima prefere ao de baixo. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1º, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não, uma hora fala surpéstite, outra hora fala sobrevivente. Aí é para gastar o dicionário, né? O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro falecido ao tempo da morte deste. Deste é do outro. Redação truncada, né? Inciso 2º, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados. Então, cônjuge ou companheiro, depois herdeiro na administração dos bens, depois qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Aí depois continua, o herdeiro menor por representante legal, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio. Isso pode ser, inclusive, por disposição de última vontade, portanto, no testamento você deixar alguém como responsável pela sua inventariança. E as demais hipóteses ali que são mais incomuns de se verificar na prática. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Então é muito importante o 617, parágrafo único, que é, como mencionei ainda há pouco ali, quando ele presta compromisso. O inventariante presta compromisso, se dirigindo ao balcão da secretaria e assinando o termo de inventariança em 5 dias após a sua nomeação. Logo depois desse, o 618 traz lá quais são as funções do inventariante, a coisa beça. Vejam 618 e 619 sobre a função do inventariante.
eu já falei aqui as principais funções dele. 618 ele faz sozinho. 619 é o que ele deve fazer ouvindo os outros e com autorização do juiz. Alienar os bens, fazer acordo em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio, porque ele não está gerindo dinheiro que é só dele, né? Um patrimônio que é só dele. Bom, do ponto de vista processual, o que mais me interessa é o artigo 620. 620 determina o seguinte: as chamadas primeiras declarações. As primeiras declarações são prestadas, dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso. 617, parágrafo único, o inventariante é nomeado, tem 5 dias para assinar termo de inventariança. Assinando o termo de inventariança, passa a contar dali em diante 20 dias, os 20 dias subsequentes, contados da data em que ele prestou o compromisso. O inventariante fará as primeiras declarações, que não são, evidentemente, as últimas, são as primeiras, e também não são as únicas, perdoem a obviedade. Mas primeiras declarações é justamente a apresentação em juízo do que se sabe a respeito do decujus, das quais lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, na qual serão exarados a qualificação do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento. Vai indicar a qualificação dos herdeiros, do cônjuge, do companheiro, que vai ser meeiro também, meação, os senhores verão em direito das sucessões. Inciso 3º, vai indicar a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado, o autor da herança, que isso vai influenciar na cota à parte, né? Como é que vai se dar a divisão, depende dessa qualidade de cada um dos herdeiros, matéria de direito das sucessões. Inciso 4º, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo. Você traz lá as alíneas. Basicamente a descrição dos imóveis, não tem mais descrição dos bens, na verdade. A descrição dos bens que compõem o patrimônio do decujus e que, afinal, serão partilhados. Lembrem-se que o procedimento é para inventariar quais são os bens, inventariar quais são os herdeiros e depois você proceder à partilha, à divisão. Então o que nós estamos vendo aqui é preparando a massa da pizza e para depois cortar. Lógica é essa, fazer um inventário de quais são os herdeiros, quais são os bens. Isso está representado aí nas primeiras declarações. O inventariante está aqui nesse capítulo. O inventariante, ele naturalmente pode ser removido. Então, as hipóteses aí de remoção do inventariante, que significa que ele não cumpriu bem o seu dever. Então, lá no 618, no 619, nós temos as funções do inventariante, vai praticamente bater. Se ele não prestar no prazo legal as primeiras declarações, as primeiras são 20 dias contados do termo de compromisso. As últimas declarações estão lá logo depois da manifestação e da citação de todos os herdeiros, do qual nós falaremos já já. Desrespeitou o prazo, pode ser removido. Se não der ao inventário, andamento regular. Não faz o inventário andar. Então, não compensa aqui ficar analisando e lendo todo um desses incisos. Depois deem uma olhadinha aí. O inventariante pode ser removido nessas hipóteses, quando ele não desempenha bem o seu papel. E aí, nós passaremos... Estou pegando os principais artigos, como eu tinha mencionado para vocês, tá, meus amigos? A fase das citações e das impugnações. Artigo 626.
fala das citações. E quem vai ser citado? Os demais herdeiros. Lembra que nas primeiras declarações nós qualificamos o de cujos, qualificamos os demais herdeiros e apresentamos o rol dos bens de que se tem conhecimento? 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários e intimar a fazenda pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Ok? Então vai. Você apresentou nas primeiras declarações. Isso aqui é com base nas suas primeiras declarações. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio observado 247, sendo ainda publicado edital de quem não encontrar. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantos forem as partes, porque é regra comum da teoria geral do processo que você receba a citação com a contrafé, que é a cópia da petição inicial. Aqui não se chama petição inicial, aqui chama-se primeiras declarações. Veja, por que não se chama petição inicial? Porque nós tivemos uma petição anterior, um simples requerimento para abertura, né, do inventário e partilha. Então, olha lá, a citação será acompanhada das primeiras declarações e vai se remeter cópia para a Fazenda Pública, para o MP, se houver advogado nos autos. Então, são as citações, vai citar geral. Aí vem o artigo 627, que é a possibilidade de um exercício de contraditório, que também não é chamado de contestação, são as impugnações. E aí, resumidamente, pode impugnar. Quem pode impugnar? Todo mundo que foi citado. Prazo, na maioria dos casos do CPC, 15 dias. E aí vai impugnar o quê? Vai impugnar tudo que consta da primeira declaração e que não concordar. Muito resumidamente, é isso. Erros e omissões em relação à a primeira declaração, a qualidade do herdeiro. Então tu foi colocado lá como primo, mas tu é um irmão. Tu vai pedir para retificar isso, né? Excelência, teve um erro na primeira declaração, pô, não esquece de mim não, sou irmão. Porque isso influencia, como eu disse para vocês, na partilha, na divisão dos bens. Então, concluídas as citações, abre-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum. Isso é importante, prazo comum de 15 dias. Tem 20 pessoas no inventário. É um prazo só de 15 dias. Tá? Não é prazo sucessivo. Para que se manifestem sobre as primeiras declarações. Eu falei que o prazo é comum de 15 dias, mas tem um detalhe também. Justamente por ser prazo comum, lembrem do artigo 231, parágrafo 1º. Eu vou aqui deixar de pegar aí para vocês, anotem aí, por favor, que eu já estou aqui na bacia das almas. 231, regra geral de contagem do prazo, parágrafo 1º. Começa a contar a partir da última citação. Acho que vai até aparecer algum dispositivo aí que vai mencionar isso também. Então o prazo é comum, contados da última citação nos autos. Então o que o impugnante vai fazer? Vai apresentar erros, omissões ou sonegação dos bens, vai reclamar contra a nomeação de inventariante, vai falar que o inventariante não era para estar lá, era para estar ele, esse tipo de discussão tem, e vai contestar a qualidade de quem foi incluído no título como herdeiro, ou a sua própria qualidade ou a de um outro, qualquer. Julgado procedente à impugnação, referida no inciso 1º, o juiz mandará retificar as primeiras declarações, que não tem os bens. O inciso 1º fala dos bens, né? Houve algum erro ou omissão ou sonegação de bens. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2º, o impugnante está falando que não era para o inventariante estar lá. O juiz mandará retificar. Não. O juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. E aí, em parágrafo 3º, verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3º demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias, aquilo que nós já havíamos falado. Tá? Ah, mas eu sou filho, cadê a certidão de nascimento? Ah, mas aí se deu na gaveta aqui, então, filho,
Não dá para discutir isso aqui no inventário. Você que seja feliz buscando isso em a certificação judicial desta sua informação em outro âmbito. Aqui no inventário não dá. Sendo com essa limitação cognitiva, já praticamente não dá para fechar o inventário. 628 tem a ver com isso que nós mencionamos aqui. Aquele que for preterido, aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Aí tem lá uma discussão em 15 dias, porque nas primeiras declarações ninguém falou do cara, então o cara não foi citado. Ele tomou conhecimento por alguma razão qualquer, ele ingressa no inventário para se alegar herdeiro. Agora tem que ter um título, porque olha o parágrafo 2º, vai remeter para as vias ordinárias. Então veja que esses parágrafos que vão possibilitando do juiz tirar a discussão do inventário é aquilo que eu mencionava lá atrás para os senhores da cognição horizontal. Só pode discutir questões sucessórias. 629 também é importante, aliás, é bastante importante, que é a manifestação da fazenda pública. Por que a fazenda pública se manifesta? Porque tem um pichulé que ela pretende arrecadar, né? O imposto. O imposto é uma porcentagem entre 4% e 8% sobre a dívida, e a lei estadual é que faz o tabelamento. E aí a fazenda pública, portanto, ela é ouvida no prazo de 15 dias, após a vista de que trata o 627, lembra que citação e vai intimar a Fazenda Pública e o Ministério Público? Então, recebendo os autos, a Fazenda tem 15 dias para informar ao juízo, de acordo com os dados que constam do cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descrito nas primeiras declarações, bens imóveis. Tá? Então é o seguinte, a Fazenda Pública vai arrecadar uma porcentagem do valor, né? Um dos bens dos imóveis, um dos bens do inventário, que consta lá nas primeiras declarações, é uma fazenda. O cara bota o valor da fazenda de 50 mil reais. Vai passar? Não vai passar. Porque para fins de IPTU, que já é um outro imposto, mas a fazenda tem um tabelamento e tem a comunicação com todas as fazendas municipais / estaduais. Então a fazenda pública que vai arrecadar do domicílio do último domicílio do decujus, ele vai pegar ali, vai ver a descrição dos bens, ela não vai ficar com os bens. Ela quer saber qual é o valor que foi dado aos bens. Porque se tiver num valor, se tiver numa parametrização justa, então uma fazenda ali em torno de entre 500 mil e 1 milhão, o cara botou 480 mil, 450 mil, por experiência, vai passar. Porque é até interessante para a fazenda pública não encrencar com isso, para ela embolsar lá uma farpela desse valor. Agora, o malandrão demais, que bota uma fazenda, não sei quantos hectares, 80 mil reais, vai chamar os olhos da fazenda. A fazenda vai, não, tem que avaliar judicialmente esse bem. E de uma vez por todas, por que a fazenda pública se manifesta concordando com o valor ou não? Ela não é uma das herdeiras, ela não vai receber o bem. Mas para ela é interessante que quanto mais elevado for o valor, maior é a porcentagem que tem que pagar de imposto. E naturalmente, o que as partes em concreto pensam? Vamos jogar o valor lá para baixo, porque a gente herdando o bem é nosso e pouco importa o valor que nós atribuímos no inventário, vai ser o valor de mercado. O cara que bota que a fazenda vale 80 mil reais, se passar, ela não passa a valer 80 mil reais. Ela continua valendo os 800 mil que ela vale na prática. Isso aqui é só uma manobra para ver o quanto que vai incidir de imposto de transmissão causa-morte. Então, se você abusa e bota muito lá para baixo, como muitos fazem, abre o olho da fazenda que vai impugnar, que vai encher teu saco em juízo. Basicamente isso. Então, primeiras declarações, citações, impugnações, intimação da fazenda pública, agora a avaliação. A avaliação e cálculo do imposto.
Olha aqui. 630. Findo o prazo previsto no artigo 627 de impugnações, 15 dias, sem impugnação, ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Então, ou vai ser avaliador judicial, ou vai ser perito. Porque se for o caso, primeiro caso que pode ensejar a avaliação, se nas impugnações lá em cima estiver justamente uma encrenca, uma discussão quanto à valoração dos bens, a extensão do bem. Na primeira declaração diz que tem que partilhar uma glebazinha de uma fazenda. Aí na impugnação vem dizendo que é uma parte muito maior. Isso pode ensejar a necessidade de uma perícia, porque o valor atribuído foi para uma gleba, não para o valor maior. Isso pode ensejar a necessidade. Mas, essencialmente, o que mais enseja a avaliação é quando a fazenda pública pega no teu pé. Então, olha lá. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação, olha aí, ó, se a fazenda pública intimada lá atrás concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Por isso que eu perdi um tempo maior falando disso há pouco tempo atrás. Então, veja, naturalmente, todo mundo quer pagar menos imposto. E a fazenda pública tem interesse em receber logo. Na verdade, avaliar para a fazenda pública é contra o interesse dela. Porque ela está se lixando se é 480, ou 485, ou 470. Isso não é o problema para ela. 470 mil, né, o valor do bem. Não. Agora, não pode estar na cara que o valor é em torno de 500 mil reais, valor de mercado, e você atribuiu ao bem o valor de 10 mil reais. Aí que a fazenda vai dizer, não, aqui eu vou perder um tempinho mais para arrecadar, mas eu quero ver por que atribuiu um valor tão baixo, se na minha tabela aqui o valor é em torno de 500 mil. Então essa é a lógica. Não tem. Veja, também não vou ser utópico para falar que os senhores têm que pagar o máximo de imposto possível para a fazenda pública, para o ente público. É evidente que não. Agora, para o bem dos senhores, para que os senhores recebam honorários também mais rápido. Porque tem que avaliar, perde tempo. Um dos motivos que os inventários ficam atravancando lá o gabinete do juízo. Porque definir o valor pela via judicial é muito mais custoso, é muito mais demorado. Então atribuam um valor possível. Dito de uma outra forma, tentem colocar o valor mais baixo possível. Não vem colocar algo que é valor de mercado 500 mil reais em 5.500. Vai chamar atenção. Também não precisa botar 500 mil. Bota ali uns 400 e qualquer coisa. O procurador vai lá, o cara vai lá e fala assim, porra, é ou não é, quer saber? Deixa passar, porque não tá tão gritante. Basicamente a lógica. Porque a quantidade também, imagina, inventário. É infindável. Só pega o que chama atenção, que o cara tá querendo abusar também. Ok? Então, se não teve necessidade de avaliação, pula aqui. Mas, em alguns casos, tem necessidade de avaliação. O 634 é importante também. A Fazenda Pública pode falar assim, ó. Não, esse valor está muito baixo. Meu valor minha tabela aqui, então, 500 mil. É um valor do mercado da coisa. Você bota 50 mil. Você bota 50 mil. Chamou o olho da Fazenda Pública. Aí ela peticiona em juízo, falando assim, não, o valor de mercado aqui na minha tabela é 450 mil. Você pode concordar. Então, as partes, o inventariante, pode concordar com o valor atribuído pela Fazenda Pública. Olha lá, se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais, ou seja, aos que não houver concordância. Então, a impugnação, a discussão gira em torno da fazenda, lá que nós estamos aqui. Nós estamos aqui hipoteticamente considerando. Tu quis dar uma de malandrão. Tu botou 50 mil, o que o valor de mercado é 500 mil. A Fazenda Pública grita. Assim como eu fiz aqui agora, fui mexer, a Fazenda Pública fala, aí tá demais.
500 mil valor médio, tu bota 50 mil, tu me chamou a atenção, aí tu vai impugnar. O procurador vai despachar lá, manuscrito mesmo, em geral, pugna ao juiz o reconhecimento pela tabela de avaliação em 470 mil. Aí tu pensa, já tá valendo, tá bom. É que eu achava que fosse 500, vou aceitar 470. Às vezes vem ao contrário, né? Às vezes tu tá achando que é 500 mil, botou 50 para dar uma de malandro, a Fazenda Pública pede o reconhecimento de 800 mil. Você não é obrigado a concordar. Aí vai perder tempo para fazer a tal da avaliação. Tá? Bom, então a Fazenda Pública é intimada, se manifesta se concorda ou não com o valor apresentado. A Fazenda Pública concordou, prossegue para calcular o imposto. A Fazenda Pública não concordou, então ela vai dizer qual é o valor que ela entende no banco de dados dela lá. Aí agora vai ouvir as partes. As partes concordaram. Vai calcular o imposto, não do que consta nas primeiras declarações, mas do que elas concordaram ali no valor atribuído pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública devolveu com o valor que ela entende cabível. As partes não concordam, aí não tem jeito. Aí tem que fazer a avaliação judicial. E aí, ó, vai ter uma perícia ali, né? Uma avaliação judicial. E as partes serão ouvidas. O avaliador vai lá dizer que é 620 mil o valor do bem. Aí você vai poder concordar com aquilo ou não. Em 15 dias tem uma cognição incidental sobre essas questões. E uma hora se resolve, né? Nessa brincadeira aí, perdeu anos. Tá? Não é brincadeira, não é modo de dizer. Ah, a pessoa está exagerando. Não, numa discussãozinha dessa aí, perde anos, literalmente. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações a respeito do laudo, será lavrada termo de últimas declarações, na qual o inventariante poderá emendar ou aditar ou complementar as primeiras declarações. O que é essas últimas declarações? É a mesma coisa das primeiras declarações. Se tiver tudo igual, você não percebeu nada diferente, você repete a sua última declaração. Porque ali a última declaração é que vai ser a base para o cálculo do imposto e a partilha dos bens. Agora, o que pode acontecer? Pode ter tido no meio, entre a primeira declaração e a última declaração, pode ter tido discussão quanto ao valor, laudo. Aí você vai ter que colocar na última declaração o valor correto, porque vai ouvir a Fazenda Pública de novo. Pode ser que tenha aparecido um bem que você nem sabia que tinha. O Decujus tinha um montão de bens, tinha bens na Bolsa de Valores, tinha investimento em Bolsa de Valor, investimento fora do país, e você não sabia. Os filhos não sabem, uma coisa mais comum do mundo. Os filhos não sabem, o cônjuge não sabe, e aí depois da morte dele continua chegando carta. Aí chega a carta, você abre e vai ver, tá lá, um extrato atualizado de uma conta que você não tinha conhecimento. Aí você leva aquilo para o juízo. Chega lá um carnê de IPTU para você pagar de um bem situado lá na IAPOC. Você não sabia. Eu falei, excelência, peraí, eu quero incluir isso aqui. E aí vai ter uma avaliação, se for o caso, relacionado àquele bem que você incluiu. Tá? Tá aí as últimas declarações. Feitas as últimas declarações, serão ouvidas as partes em 15 dias sobre as últimas declarações. O inventariante faz as últimas declarações, depois que recebe os autos da Fazenda Pública, ou, se for o caso, o laudo de avaliação, ele faz as últimas declarações, 15 dias para as outras partes se manifestarem. Superado essa discussão incidental, vai calcular o valor do tributo, os autos voltam para a Fazenda Pública, já superada essa discussão quanto à avaliação, as últimas declarações, para calcular o tributo. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 dias, está até se repetindo, já constava isso do... Não, tá repetindo não, 637. Recebidas as últimas declarações, as partes vão ser ouvidas no prazo comum de 15 dias e proceder-se-á logo depois ao cálculo do tributo. E aí, ó... Não, eu li errado. 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias. Então deixa eu voltar aqui porque eu inseri aqui no chat e li o artigo anterior.
Por isso que eu falei que estava se repetindo. No 637, são 15 dias para ouvir as partes sobre as últimas declarações que o inventariante traz. Estando tudo ok, vai para a Fazenda Pública calcular o imposto devido. E aí depois volta. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório. Os autos não podem sair, mas em processo eletrônico isso não faz nem muito sentido. E em seguida a Fazenda Pública. E aí, feita essas questões todas, o que nós temos que ver agora, antes de partilhar, já está perto de partilhar, é a análise das colações. Deixa eu pegar aqui para vocês o que o artigo 639 fala das colações. Ó, no prazo estabelecido no artigo 627, que é o de 15 dias para se manifestar sobre... 627 é para se manifestar sobre o quê? É a impugnação. Então, no prazo de 15 dias da impugnação, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens. O que é colação? São os bens recebidos em vida pelos herdeiros. Então é tipo um adiantamento, é muito comum se falar isso, um adiantamento de herança. Então você recebeu em vida o que você só deveria receber ao tempo do falecimento, você tem que informar isso por uma questão de boa fé. Lá no Código Civil vai ter um capítulo também que disciplina as colações. Acho que agora não vale nem a pena procurar aqui, vai perder mais tempo do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui, dá só mais uma chance. Não, ele trata do testamento. Testamento é coisa pra caramba. Mas tem lá, colação é isso. Colação é quem já recebeu antecipadamente e informar. Porque se você tem direito a receber 25% e já recebeu, sei lá, o equivalente a 15%, você tem que informar que só falta receber 10%. Questão de boa fé. Porque senão o que as pessoas acham? Recebeu em vida aquilo lá, e aí tem direito a 25% ainda do que sobrar. Não, claro que não. Isso é motivo para discussão. Então lá na impugnação, o cara já tem que trazer a tal da colação que ele recebeu em vida. Artigo 642, pagamento das dívidas. Antes de partilhar, os credores podem receber, porque são credores do espólio, não são credores dos herdeiros, né? São credores do espólio, do de cujos. Eles podem receber no processo de inventário? Pode, até melhor para eles. E aí, lá, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Então, sendo uma dívida exigível, já venceu o prazo, né? Hipótese clássica, é um boleto que já venceu, pode cobrar, é exigível. E você cobra do inventário, de modo que vai diminuir a pizza, né? Lembra que eu falei que estava preparando a pizza? Vai partilhar o que sobrar. Então, primeiro você paga tudo que tem que pagar e depois partilha. E se a dívida não era exigível, ou até era exigível, o credor comeu mosca, não soube do inventário, de modo que quando ele chegou já acabou o inventário. Bom, se já acabou o inventário, os bens não são mais de cujos, nem do espólio. Os bens agora já são, a xícara já foi transferida para Beatriz. Beatriz pode responder por aquela dívida do seu pai, do autor da herança? Pode. Aqui a discussão, a questão que os senhores têm que saber aqui é que mesmo havendo a partilha, o credor pode cobrar dos herdeiros. Só que os herdeiros só respondem nos limites do que receberem de herança. Tá? Só respondem nos limites do que receberem de herança. E aí, houve a colação do que foi recebido anteriormente. Pagou as dívidas de quem apareceu em juízo. Nós vamos à partilha. Vamos à partilha, artigo 647.
cumprido o disposto no 642 para pagamento de dívidas, o juiz facultará às partes que no prazo comum de 15 dias formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes, designando os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro. Quinhão é a cota-parte de cada um. Então, as partes têm lá o prazo de 15 dias para informar para o juízo como é que elas querem. E aí, se nós estamos aqui no inventário judicial, com o advento do inventário extrajudicial, muito provavelmente há uma divergência de interesses entre os herdeiros. Então, todos os herdeiros querem ficar com a cobertura no Leblon. E as casas no Meier, em Higienópolis, que é do Decujos, em Jacarepaguá, na Tijuca, aí não querem dividir, não. Todo mundo só quer o filé mignon. Se todo mundo quer, o que é isso? Lide, né? Conflitos de interesse pela pretensão resistida. O juiz vai decidir. O papel do juiz é esse. Então, a partilha nesse procedimento provavelmente dar-se-á de um modo coercitivo pelo juiz. E aí, ó, 654 já para adiantar, que eu já estou aqui no limite. Pago, foi definido lá atrás o valor do imposto, né? Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntado aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Então há um julgamento da partilha. E aí lembra que eu falei que ele não termina com a partilha? Ó, 655. O que você leva para registro, para transferir a propriedade mesmo do Decujos para você, é um ato posterior. Então aqui é um procedimento especial, profere sentença e continua. 655. Transitada em julgado a sentença da partilha do 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão, ele vai receber cópia daquilo que está ali, e o formal de partilha pode ser substituído por certidão de partilha, que está ali no parágrafo único. Tá ok? O 656 fala da tal da sobrepartilha, que é a possibilidade de modificação da partilha anterior. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado, a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou a requerimento de qualquer da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhes as inexatidões materiais. Para acabar, quem está acabando a aula, tem um arrolamento. O arrolamento é um tipo especial de partilha. É como se fosse uma partilha sumária, vamos assim dizer. Inventário e partilha sumária. 659. Uma modalidade simplificada de inventário. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos seguintes. Então aqui é o arrolamento sumário. Esse do artigo 659 é o arrolamento sumário. Partes capazes já apresentam a partilha. Então você poupa todo aquele procedimento anterior. Lembra que eu falei que mesmo preenchendo todos os requisitos do 610, a parte pode optar por fazer isso em juízo ao invés de no cartório? E aí são partes capazes, estão de comum acordo, faz o arrolamento, que é muito mais rápido. Olha o 660. Na petição de inventário que se processará na forma do arrolamento sumário, é esse que nós estamos vendo, independentemente da lavratura de qualquer espécie, então sem formalidade nenhuma, as partes já requerem logo
a nomeação de um inventariante, que elas designaram, a declaração dos títulos de herdeiros e os bens dos espólios e a atribuição do valor aos bens que serão partilhados. Nós temos ainda um outro tipo de arrolamento. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, 1.000 salários mínimos em dia dá R$ 1 milhão, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento. Não é arrolamento sumário, já é um outro. Arrolamento. Cabendo ao inventariante nomeado, independentemente da assinatura de compromisso, então não tem assinatura de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha. Então vejam bem, nós temos um tipo de inventário que é o chamado arrolamento, que não depende de acordo entre as partes e o limite dele é até 1.000 salários mínimos. Temos um outro tipo de arrolamento, que é o arrolamento sumário, que a lei não faz menção a valor e pressupõe a concordância, capacidade dos agentes e que estejam concordes. E temos o inventário, que é mais robusto e é mais formal. Então, o inventário, numa leitura compatível com 664, o inventário é quando o valor a ser partilhado ultrapasse 1.000 salários mínimos, que hoje em dia dá 1 milhão e tantos de reais. Ok? Então é basicamente isso, meus amigos. As principais informações aí sobre o inventário e partilha. Eu vou parar a aula por aqui, para que eu possa dar uma esticada na coluna aí. Tem umas 2 horas aí de brincadeira com outra turma. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, agora faltarão 2 aulas, né? Na próxima aula nós vamos falar, e está acabando mesmo os procedimentos que compensa ver aqui. Vamos falar de base. Eu fico feliz para encerrar o semestre a gente tratando de ação monitória, embargo de terceiro e ações de família. Mais importante, tá? Próxima aula a gente deve conseguir matar a ação monitória e embargo de terceiro. Tá certo? Tá todo mundo aí? Estão ouvindo? Eita, nós. Estão aí? Sim, estamos aqui. Valeu então, pessoal. Um abraço, Kelly, boa noite. Os demais amigos aí. Pessoal. É melhor aí. Valeu, valeu. Fazer uma pergunta? Oi, pois não? Eu cheguei alguns minutinhos atrasado na aula e parece que você falou alguma coisa da P2. Será que você poderia repetir ou você vai botar lá no segundo? Eu falei que eu não fiz a prova ainda e que, tá jóia. E que a coordenação, a instituição determinou que os professores disponibilizem para os senhores com 1 semana antes. Como a nossa prova é no dia 15 de junho, então eu tenho até o dia 8 de junho para colocar no sistema. Vou tentar colocar o quanto antes e aviso para vocês quando estiver lá. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Falou, Boa nada, noite. pessoal. Um abraço aí, boa noite. Fiquem com Deus.